forças nos planos. O que é a força no plano? Eu tenho um plano aqui, eu tenho um objeto apoiado sobre ele, e quais são as forças que aparecem nele? É a força peso para baixo e a força normal para cima. A força normal é sempre perpendicular ao plano. Ela tem um ângulo de 90 graus em relação ao plano. Então, aqui como meu plano está aqui na horizontal, a minha normal é aqui na vertical. Eu posso ter um plano inclinado? Claro que eu posso ter um plano inclinado. A maioria dos planos acaba sendo inclinado. E aqui está o meu bloquinho apoiado sobre o meu plano inclinado. Como é que é o diagrama de forças nesse caso? Eu tenho aqui o ponto O, eu tenho a força peso para baixo e eu tenho uma força normal perpendicular ao plano. Então aqui nós temos duas forças atuando. Neste caso é um plano sem atrito, então a gente não tem a força de atrito aqui. Mais tarde a gente vai falar sobre ela e aí a gente vai ver como é que a gente representa a força de atrito. Quando as coisas são em paredes. Então eu tenho uma parede, aí eu dou um empurrão na parede. E quais são as forças que aparecem aqui? Eu empurrei a parede neste sentido, aparece uma reação em sentido contrário, que é a força normal. Então eu tenho uma força F para cá, no sentido de empurrar, e tenho uma força normal no sentido contrário. Este é a diagramação das forças em paredes. Barras. A barra é um pouquinho diferente. Então aqui eu tenho o nosso chão aqui, botei dois apoios, duas pedrinhas, dois carrinhos, e eu vou apoiar a nossa barra aqui em cima. E aqui tem o peso da barra. Quais são as forças que aparecem nesta barra? Elas aparecem aqui duas forças nos apoios. Então esta barra ela fica submetida a duas forças, uma força no apoio A e uma força no apoio B, que são as forças de reação ao peso da barra ou a qualquer outro peso que eu venha colocar em cima dessa barra. Barras e fios. Então a diferença é importante. Eu não consigo colocar um fio aqui entre dois apoios, duas rodinhas, e colocar uma força peso aqui. O fio põe, cai, amolece. Não tem como você se sustentar. Não dá para fazer slackline apoiado em duas pedrinhas. Para você poder fazer slackline, você tem que, né, colocar aqui o seu fio em duas extremidades fixas. Tem que amarrar ele em duas árvores, duas paredes, qualquer que seja, mas dois apoios suficientemente firmes. E o que acontece aqui, né? Enquanto na barra as forças são transmitidas, você tem as forças passas para cá, o fio só passa força ao longo dele. Então, na verdade, o que acontece no fio é que ele dá uma entortadinha, o fio cede um pouco. E aí o diagrama de forças no fio que você tem colocado nessa situação entre dois, amarrado entre duas paredes, é que ele cede um pouquinho, você começa a formar ângulos aqui entre o fio no fio, e você tem então a tração no fio, ela só acontece ao longo do fio, e você tem o peso para baixo. E você também tem uma outra diagrama de forças que é nesta parede. Aqui na parede você tem o fio puxando a parede e a parede resistindo ao fio. Então você tem duas forças de resistência aqui, uma vertical e uma horizontal, que é para contrabalançar essa tração do fio.